Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita satisfação que nós vamos ao Grupo Espírita Alta de Souza para trazer algumas reflexões a respeito do tema Anjos Guardiães. Para dar início ao trabalho, nós vamos fazer uma leitura da mensagem número 4 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de guardar, de como se deve guardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento, a Ti elevamos os nossos pensamentos em oração, pedindo que durante todo o transcorrer do estudo, que possamos ter a presença amiga e generosa desses trabalhadores espirituais da Falange de Alta de Souza, intuindo-nos em tudo que for necessário ao entendimento e ao estudo do tema que vai ser abordado nesse momento. Que seja assim dada, então, a permissão para darmos início aos trabalhos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Então, vamos de imediato para o nosso estudo. Eu queria dizer que nós pegamos como bibliografia o capítulo número 28, Coletânea de Preces Espíritas, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda parte, no subtítulo de Preces para si mesmo, e nos itens 11 a 14, em que nós vamos encontrar justamente as preces que serão dirigidas aos anjos da guarda e aos espíritos protetores. Mas nós não podemos deixar de considerar que nós temos uma belíssima coleção de questões dentro do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, Mundo Espiritual ou dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, nas questões 489 a 521, onde nós vamos ter justamente abordados os estudos de anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou simpáticos. Então, nós, dentro desses estudos, a gente tem muitas informações muito interessantes que a gente aconselha realmente aos nossos irmãos a se aproximarem e estudarem, porque, na grande maioria das vezes, existe uma grande confusão. Muitos companheiros trazem os conceitos e muitas das vezes esses conceitos não constam exatamente da maneira como está dentro do Livro dos Espíritos. Nós vemos aqui e trouxemos 2 questões para a gente poder ilustrar a nossa situação. Então, por exemplo, na questão 489, quando Kardec perguntou aos espíritos: há espíritos que se devem ligar, há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E os espíritos respondem: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Ou seja, aqui a gente já tem uma informação para a gente muito clara de que um espírito específico se liga a cada um de nós para nos proteger. Mas na questão seguinte, na questão 490, Kardec é direto na interpretação da expressão anjo da guarda. Então ele pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? E a resposta vem pelos espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, nos dizendo que o anjo da guarda é o espírito superior de uma ordem elevada. Só aqui já fica muito nítido para a gente, essa informação, uma informação que muitas das vezes nós já tivemos inclusive a oportunidade de ver em estudos,
alguns companheiros não sabendo dizer se o espírito que tem essa atribuição de anjo da guarda é um espírito efetivamente de ordem elevada. E aqui Kardec recebe dos espíritos a orientação, a resposta direta, né, tá muito curta, dizendo que o anjo da guarda é um espírito protetor de ordem elevada. Então, nesse caso, não há a menor dúvida do tamanho do nosso anjo da guarda. Quando a gente entra lá nos itens 11 a 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o item 11 é o prefácio que vai nos dar uma série de informações para poder, aí sim, nos itens 12, 13 e 14, a pessoa teria, então, o acesso à prece propriamente dita. Há 3 exemplos de prece que os espíritos trazem para a gente, que Kardec traz para a gente utilizar e, dentro do possível, se diz normalmente que a pessoa não deve ler simplesmente, né? Claro que a gente não vai ler todas as vezes, mas às vezes a pessoa está passando por uma determinada circunstância e aí ela não tem, às vezes, a capacidade, não está com o potencial completo, não está com a cabeça boa, ou seja, várias justificativas possíveis que ela não vai conseguir, às vezes, fazer uma prece ela mesma, né? Pensando ela mesma, dizendo, né? Tomando a iniciativa. Mas, às vezes, ela pode, então, pegar esse livro, né? Lá no capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ela vai poder ler. E tem 3 exemplos aqui, né? Os itens 12, 13 e 14 são preces dirigidas para o anjo da guarda. E anjo da guarda e também para espíritos protetores, claro. Então, Kardec, ele traz para a gente, no item 11, nesse prefácio, ele começa dizendo para a gente que todos temos, desde o nascimento, um espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob a sua proteção. Isso é muito bom a gente ouvir, né? Só para a gente ter uma ideia, né, da importância dessa informação. Muitas das vezes a gente faz estudos, faz preces, né, quando a gente está no centro espírita, e muitas das vezes os companheiros lembram daquela expressão que Jesus usa, dizendo assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, o fato da gente saber que existe um Espírito que tomou, que se ligou a nós, que nos tomou sob a sua proteção, isso é uma coisa assim muito boa, muito positiva, porque a gente fica sabendo, né, e enche os nossos corações de esperança e de certeza, porque não ficamos sozinhos, não ficamos abandonados. Se a gente proceder no bem, se a gente se esforçar, se a gente estiver demonstrando interesse, se a gente tiver, sempre que a gente tiver aquela postura positiva, com toda certeza, eles estarão no nosso lado. Claro, né? O livro dos Espíritos ensina para a gente que, às vezes, em determinadas circunstâncias, quando a pessoa começa a cometer repetidamente equívocos, repetidamente erros, pode ocorrer do anjo da guarda se afastar durante um tempo. Mas ele pode se afastar, mas ele não vai nos abandonar. Ele, de vez em quando, vai se aproximar para tentar levar novamente, né, ao seu protegido no caminho do bem. Ele coloca aqui, Kardec diz que esse anjo da guarda, esse espírito bom, desempenha junto a nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. E aí ele usa uma expressão aqui no finalzinho desse parágrafo, é uma expressão assim muito, que a gente tem que olhar com muito carinho, né, com muito cuidado, logicamente, né? Não é que Kardec errou, claro, não é esse o caso, mas a gente tem que perceber, né, que o anjo da guarda é um espírito de ordem superior, né? Então, quando Kardec diz aqui que ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Esse sofre, né, ele está aqui no sentido de anteposição
a ideia do sente-se feliz. Claro, o nosso anjo da guarda nos conhece, ele sabe o que pode esperar de nós, ele sabe o que a gente deveria, como a gente deve proceder, como a gente deve se conduzir. Ele tem noção de tudo isso. Então, muitas das vezes, né, a gente até usa assim, exemplos bastante simples, né, para a gente pensar a respeito do assunto. Se a gente chega, por exemplo, uma criança pequenininha, 2 anos, 3 anos, se você perguntar para ela quanto são 2 mais 2, muitas das vezes, né, ou vamos dizer até na praticamente integralidade das vezes, elas não saberão responder. E, obviamente, um pai, uma mãe, não vão ficar sofrendo porque o filho não sabe responder uma pergunta, mesmo simples, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, qualquer conta, qualquer expressão que for. Porque entende que aquela criança, na sua caminhada evolutiva, ela não tem condições, ainda não está apta a dar a resposta para aquela situação. Então, o nosso anjo da guarda, quando nos acompanha no dia a dia, muitas das vezes nós não vamos entender e não vamos conseguir fazer determinadas coisas, e ele, com toda certeza, vai compreender que aquilo ainda não está, que ainda não chegou o momento adequado, que nós ainda não conseguimos. Claro que ele não vai ficar feliz, mas, ao mesmo tempo, claro que ele também não vai sofrer, não vai ter aquele sofrimento como às vezes a gente diz no dia a dia. Nós temos muitos sofrimentos. Esse sofrimento dele é a anteposição da felicidade. Ele fica feliz quando a gente faz exatamente o que ele se espera, quando a gente consegue fazer o que se espera, que é seguir as leis de Deus, que é ir na direção das leis de Deus. E quando a gente não consegue, ele vai ter aquele momento de olhar e falar, poxa, ela não conseguiu fazer ainda, porque ele entende perfeitamente que mais cedo ou mais tarde nós vamos aprender, como nos explica a doutrina espírita, todos, sem exceção, criados simples e ignorantes, todos, sem exceção, fadados a sermos espíritos puros, destinados a sermos espíritos puros. A diferença é que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas todos nós um dia chegaremos lá. E eles que nos acompanham também têm essa noção e, com toda certeza, vão se aproximar de nós e vão nos conduzir da melhor maneira nesse destino, no caminho da felicidade, no caminho do bem. Kardec ainda continua nesse prefácio dizendo para a gente: seu nome pouco importa, pois pode acontecer que ele não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo da guarda, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que nos inspire a mais viva e particular simpatia. Então, essas informações são muito interessantes também, porque, às vezes, as pessoas se sentem, quando se aproximam da doutrina espírita, se sentem um pouco frustradas, pensando assim, por que eu não conheço o nome do meu anjo da guarda? Muitas das vezes a pessoa é médium, trabalha como médium da casa durante vários anos e às vezes não sabe o nome do seu anjo da guarda. Então, às vezes, a gente efetivamente não precisa se preocupar com isso, né? Precisamos apenas ter noção de que eles sempre estarão conosco nesses momentos de trabalho, principalmente, inclusive, nos trabalhos que a gente faz no bem, né? Com toda certeza, nesse momento, estarão do nosso lado, nos auxiliando e dando toda a força necessária. Na hora de invocá-los, que a gente possa, se necessário, se não quiser tratar apenas como anjo da guarda, que trate dizendo o nome de um espírito superior qualquer, da maneira como ele colocou. Kardec continua dizendo que, além do nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados,
não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, intervindo, muitas vezes, nos atos da nossa vida. Nesse caso aqui, nós nos lembramos de uma questão que foi trazida por uma companheira numa casa espírita, ela dizendo que não se sentia confortável de, durante as suas preces, pedir a ajuda de companheiros, parentes, avô, avó, às vezes pai mesmo, mãe, que já desencarnaram, que nos antecederam na pátria espiritual. E ela dizia que se sentia extremamente desconfortável com essa situação, porque ficava sempre com o pensamento assim: será que eu posso estar incomodando eles? Será que eles terão condições de nos auxiliar? E aí a gente lembra de ter conversado com a companheira, dizendo para ela que, logicamente, que ela não precisa forçar a barra, mas, paralelamente, como está escrito aqui dentro do texto, muitas das vezes, parentes nossos, são parentes nossos que já nos antecederam na pátria espiritual, são amigos nossos que já nos antecederam na pátria espiritual. Algumas vezes pessoas que nós não conhecemos na existência atual, mas conhecemos em existências passadas, do pretérito. Então, essas pessoas, esses espíritos, muitas das vezes eles se tornam espíritos, por um lado, às vezes espíritos familiares, que são protetores, nesse caso, por conta da enorme ligação que tem conosco no campo familiar, mas também pode acontecer de serem espíritos que passam a se ligar a nós, como protetores propriamente dito. E esses espíritos, eles vão, logicamente, estão em condições, logicamente, de trabalhar em nosso benefício. Nós não vamos, então, obviamente, nós não vamos entrar e ficar fazendo prece, pedindo ajuda para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, mas uma vez a gente identificando pelo nosso comportamento, pelos nossos pensamentos, começa a identificar, às vezes é bem assim no pensamento, poxa, se a pessoa sente assim bem uma ideia que a gente percebe que é a ideia de um parente muito próximo, se isso começa a se repetir, é porque provavelmente esse parente está se aproximando e está exercendo essa função de espírito protetor. Kardec, um pouco mais adiante, ressalta a importância da gente perceber o seguinte, que Deus nos deu um guia espiritual e superior em nosso anjo da guarda e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos forçosamente um gênio mau ao nosso lado para contrabalançar as influências boas. Então, para a gente poder perceber que se os anjos bons, se esses espíritos protetores estão no nosso lado, como dizia Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E em alguns espíritos do bem, alguns espíritos que não nos querem o bem, mas que estarão sempre ligados a nós, esses que não nos querem o bem, por conta do nosso pensamento, dos nossos atos, do nosso procedimento. Então, como nós agimos vai dizer como nós temos as nossas companhias espirituais. Que a gente possa se ligar, então, sempre que possível, nos nossos guias superiores, nesse guia principal, nosso anjo da guarda, que a gente possa se ligar também nesses guias secundários, que são os nossos espíritos protetores familiares. Vamos então fazer uma breve prece, agradecendo a Deus, a nosso Pai amado, por tudo que sempre recebemos, que Ele possa, por sua infinita misericórdia, nos envolver em todas as vibrações de saúde, de bem-estar, de paciência, de paz, que tudo de melhor seja para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Pedimos assim, então, a permissão
para darmos por encerrado o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus.